Nosso vídeo aula. O texto base hoje é Mateus 7, versículo 13 e 14, né? A porta estreita. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos, né, os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, né, para a vida eterna, que é a promessa, né, de João 3,16. E são poucos os que o encontram. Preste atenção, hein? Pai seja convosco. Não esqueça, menino, de dar o joinha. Não custa nada, dá o joinha em nossos vídeos. Por favor, menino, preste atenção. Compartilha com outros, se inscreva se você ainda não é inscrito. Entendeu? É, desse jeito. Comentem os nossos vídeos aí. Fala alguma coisa, por favor, me ensina. Entendeu? Conhecereis a verdade vos libertará. Eu preciso me libertar, menino, me ensina aí. Como identificar, né, uma porta larga ou uma estreita? Vamos entender, né? Todas as pessoas têm o direito de professar religiões, né? Variedades temos aí, né? Qualquer uma de sua escolha. A tolerância religiosa, né, é extensiva a todos, porque temos que respeitar o direito, né? O direito de todos de ir e vir. Não é verdade? Preste atenção. Isso não significa, porém, que todos os segmentos sejam bons, ou seja, o que? A porta estreita, né? Seja o propósito, né, do nosso Criador. Preste atenção. Muitas das vezes os propósitos, né, são apenas terrenos. Então, esses lugares é chamado como seitas, né? Preste atenção. Seitas religiosas. Nos dias de Jesus, existiam vários grupos religiosos, os saduceus, os fariseus, né? Os essênios, os zelotes, né? Zelotes, né, eram um povo assim, político, né, da época. Enfim, zelotes, os herodianos, né? Os fariseus e os saduceus, né, eles tinham posições religiosas distintas, né? Podemos ver em Atos 23, versículo 8. Mesmo assim, Jesus não os poupou, né, chamando-os de hipócritas, não é verdade? Nós lemos isso o tempo todo na Bíblia, não é verdade? Presta atenção, lê o livro de Mateus, né, o tempo todo, para você ver, né? Marcos 7, né, quando ele fala lá lembra lá da profecia de Isaías 29 e 13, enfim, Mateus 23, 23, né, quando ele fala ali, né, daquela posição deles que eram muitos religiosos, né, com os dízimos da hortelã, do coentro, enfim, mas eles não eram zelosos, né, pelo entendimento da palavra, não é verdade? Preste atenção. Então, os saduceus, né, e os fariseus, eles eram zelosos, né, por aquilo que eles faziam, né? Uns eles criam na ressurreição e outros não, né? Preste atenção. Mesmo assim, Jesus não os poupou, chamando-os de hipócritas, né, filhos do inferno, serpentes, raças de víboras, né? Vocês podem ver lá, Mateus 23, está no versículo 13, no 15, enfim, do 15 a 33. O mestre deixou claro que não aceitava a ideia de que todos os caminhos, né, levam a Deus, né? Ele não aceitava isso, não aceitou, né? Porque até por Jesus ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, não é verdade?
depois é em Cristo, depois da cruz, ele é o novo e vivo caminho, não é verdade? A novidade de vida. Muito bem. Então ele não aceitou, né? Que todos os caminhos, todas as portas largas, né? Das tradições, dos costumes, das festanças, que levavam a ele, a essência, né? Ao propósito. Preste atenção. Bem, ensinou que há apenas dois caminhos, o estreito e o estreito, que conduz à vida eterna, e o largo, né, espaçoso, que leva apenas à satisfação, né, das obras, não é verdade? Preste atenção, né, porque adoram, né, eles chamarem a atenção para obras, né, verdade? Preste atenção. Mas isso leva ao quê? À destruição, à falta de entendimento, né? Leva a Apocalipse 2, versículo 11, leia lá, né? Que é a morte eterna, a segunda morte, né? Então ali está sujeito à segunda morte. Preste atenção. Os apóstolos tiveram a mesma preocupação, não permitir que heresias, falsos, né, ensinos, né, adentrassem que na igreja, né, na igreja física, né, consequentemente na igreja invisível espiritual, que é povos, não é verdade? Preste atenção. O primeiro ataque doutrinário lançado contra a igreja foi o legalismo, né? E esse legalismo, do qual enfrentou até o Jesus, né, que veio pagar, né, preço, a lei, enfim, se enfrentaram Jesus, enfrentaram eles, os apóstolos, né? Quando pregava ali o novo e vivo caminho, também enfrentam hoje as situações, né? Em todas as situações nós vemos que enfrentam hoje, né? Porque eles veem quando o outro às vezes está trazendo a palavra da graça. Hoje eu vejo assim que eles veem como um adversário. Eles não se unem, né? Na visão, é só ler ali Gálatas, né? O capítulo 1, ali do versículo até o 10, né? Que está ali falando, não é outro evangelho que nós pregamos, é o evangelho, né? Aqueles que voltam para os rudimentos das vãs doutrinas, das regras da lei, né? Como está em Gálatas, aquela advertência de Paulo aos Gálatas, né? Quem que vos fascinou? Porque vocês estão voltando para trás, entendeu? Então, nós temos, eles nos veem como adversário. E não se unem, né? Não se ajuntam, né? Como é costume, né? Dos religiosos, né? Como é costume, verdade? O primeiro ataque doutrinário lançado contra a igreja foi o legalismo. Alguns judeus cristãos, né, que já estavam entendendo a visão, mas estavam o quê? Investigando o quê? Os novos convertidos. Trazendo para os dias de hoje a mesma coisa, né? Eles não conseguem entender, parar para meditar nas mensagens. Eles ficam olhando, julgando o mensageiro. E com isso não compreendem, não entendem, não avançam, né, no conhecimento. Ficam andando no barro da religiosidade, falando as mesmas coisas, né? Não há um culto racional, né, que transforma a mente. Entende? Preste atenção, hein? Então eles não avançam e nem deixam outros avançar, né? Não avançam e nem deixam outros avançar. Eu estou falando de um sistema, não estou falando de pessoas específicas, de homens, de fulano, eu não estou falando nem de estatutos.
Eu estou falando de um sistema num todo, né? Que é o opositor, é o anticristo, né? Fazem tudo para apagar a Cristo, a aliança eterna que já foi estabelecida, o novo e vivo caminho, a graça, né? Que é o evangelho eterno. O opositor faz isso, apaga, né? Presta atenção. O primeiro ataque doutrinário, então, lançado contra a igreja foi o legalismo. Alguns judeus cristãos estavam investigando os novos convertidos, né, a prática das leis judaicas, né, principalmente, né, a circuncisão, né? Então, investigando, porque os aliançados, né, que eram o quê? Os da circuncisão, não é verdade? Preste atenção. Mas Paulo ali, Jesus, quando veio, né, ele estava trazendo um novo e vivo caminho, né, o reino, estava próximo ali o reino de Deus, o reino invisível. E depois nós lemos lá em Atos, né, em Atos 22, ali aí no versículo 6 até o 9, né, o encontro do Jesus de Nazaré, né, vamos depois entender, mas já espiritual, com Paulo, né, com Saulo, que virou Paulo, para trazer a doutrina, né? E depois vocês vão lá, esmiuça Gálatas, capítulo 2 todos, que vão entender ali a conversa de Paulo com Pedro, porque Pedro foi assim incumbido que do evangelho para o quê? Por os da circuncisão, né? Aqueles que circuncidavam. E Paulo para os incircuncisos, entendeu? Não há todos aqueles que criam, né? Não importa se é judeu, se é grego, se é fulano, se é ciclano, se é brasileiro, entendeu? Preste atenção. Ele foi incumbido, ele foi levado ao terceiro céu para isso, para trazer essa visão espiritual, né? Essa visão espiritual do qual eles desconheciam. Ele não tinha entendimento, né? Então preste atenção. Em Antioquia havia uma igreja constituída de pessoas bem preparadas o quê? No estudo o quê? Das Escrituras. Está lá em Atos 13, 1. Que perceberam que a gravidade da doutrina de alguns que haviam que descido que da Judéia, que ensinando, né? Se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, entendeu? Porque trazendo até para os dias de hoje está assim. Estão o tempo todo visualizando, visando, trazendo o pacto antigo, né? Porque Paulo ali pregava para os incircuncisos, mas eles que eram da circuncisão ficavam o tempo todo lembrando, né? Tem que circuncidar, entendeu? Porque era costume da lei. Eles não estavam entendendo que agora Jesus Cristo é a nossa, né? Agora o nosso batismo, circuncidar é um batismo, né? Então continuaram sempre lá na lei. Então assim, aqueles que confessaram também continuou lá do outro lado, né? Porque eles continuaram o quê? No batismo de João, né? E tá bem claro, João é que batizava com água, estava escrito, né? Mas ali falava, mas virá aquele que irá batizar, enfim. Eles continuaram com o pé atolado na lei. De verdade, preste atenção, hein? Então, se não vos circuncidardes, eles falando, né, segundo o costume o quê? De Moisés, né? O costume de Moisés, presta atenção, não estou falando se não circuncidares no costume de João, né, que circuncidar e batizar é a mesma coisa. Né? No costumes de Moisés, porque Moisés foi batizado o quê? Pela palavra, lembra? Quando estava lá na sarça, que, né, tudo, ele viu a sarça ali queimando, quem falou com ele? Né? Presta atenção. Então nós somos batizados pela palavra nos tornamos o que? Limpos, não é assim que está a palavra? Né? Sois limpos pela palavra, presta atenção, hein? Então,
Não podereis o que ser salvos, né? Tá lá em Atos 15, 1, que eles falaram, falando ali, né? Se não vos circuncidardes. Então, tais ensinamentos eram que uma ameaça à igreja. Assim como nós vemos até os dias de hoje, eles pegam coisas da lei para ameaçar o povo que não está naquela visão, não estava no pacto da lei, não estava naquela realidade. Eles não leiam como um contexto, como uma história, mas trazem para o povo como uma ameaça. Coisas que é para Israel lá da lei, traz para o povo que é abençoado com toda sorte de bênção, que foi dito que das minhas mãos ninguém os arrebata. Mas eles ameaçam. Tem que fazer assim, tem que fazer assado. Entendeu? Presta atenção. Tais ensinamentos eram que uma ameaça à igreja. Foi necessário que um concílio apreciasse essa questão e se posicionasse. Em Atos 15, né, 1 ao 35, temos a narrativa que demonstra a importância de considerarmos os ensinos que contrariam a fé cristã. Outras fontes ameaçam a igreja. Entre elas, né, destacamos o que? A pluralidade, né, religiosa. Não é verdade? Preste atenção. Né? Vários estatutos, vários o quê? Acabam direcionando as mentes, né, para assim uma formalidade, uma religiosidade, assim uma obediência, né, às coisas terrenas, a outras coisas, né? E se desviam da verdadeira essência, né, do qual Jesus trouxe, e ele não usurpou de ser igual a Deus, não é verdade? Igual, né? Igual, uma coisa que é igual não é, é igual, entendeu? Então ele não usurpou de ser igual a Deus, mas o homem, né, eles querem ser Deus, não é verdade? Preste atenção, hein? O homem quer ser Deus na vida do outro, ele quer ser o santo do outro, ele quer ser o mestre do outro, ele quer ser o pastor do outro, ele quer ser o dono do outro, quer julgar o outro, quer excluir o outro, quer abençoar e amaldiçoar o outro. Da mesma boca não pode jorrar dois tipos de palavras, mas é assim que acontece, né? As ameaças, enfim. Vamos prestar atenção nos dois caminhos, né? No largo e no estreito. Vamos entender, né? Vamos entender qual o caminho que está sendo proposto, que nós estamos nos deliciando, né? Não somente no falar, mas às vezes na prática. Vê se vocês compartilham assim uma com a outra, entendeu? Estou fazendo aqui meu efeito madeira, entendeu? Porque aquelas outras só compartilham, entendeu? Não gosta de compartilhar alegria, história, só compartilha e acontecer alguma coisa.